Corrupção na Petrobras, empreiteiro que fez acordo de delação premiada confirma pagamento de propina na CPI da estatal. Segundo Augusto Mendonça Neto, presidente da Cetal Engenharia, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, pedia contribuições ao Partido dos Trabalhadores. O executivo fez os pagamentos ao ex-tesoureiro da legenda, João Vacari Neto. Eu tenho todas as contribuições detalhadas, os comprovantes entregues, tudo isso no meu depoimento. Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras, teve R$ 1.400.000 bloqueados em contas no exterior. O Ministério Público Federal suspeita que o dinheiro tenha vindo de desvios da estatal e não dará mais detalhes até concluir as investigações. E a Justiça mandou soltar Marice Correia de Lima, cunhada de João Vacari Neto. A decisão foi motivada por uma dúvida: se é Marice que aparece num vídeo de segurança depositando dinheiro na conta de Giselda de Lima, esposa de João Vacari e irmã dela. A própria Giselda já se identificou como autora das transações, mas não explicou nem a origem do dinheiro, nem a motivação dos depósitos. As datas e os horários dessas imagens de circuito interno coincidem com os créditos na conta de Giselda. Segundo ela, as agências ficam próximas ao trabalho e à residência dela. Giselda recebeu depósitos fracionados que somam R$ 323 mil, segundo a apuração do Ministério Público. As irmãs são muito parecidas. O depoimento ocorre um dia após a Petrobras divulgar o balanço auditado, com atraso de 5 meses. A maior estatal brasileira anunciou prejuízo de 21 bilhões e 600 milhões de reais em 2014. As perdas com a corrupção foram de 6 bilhões e 200 milhões de reais. É de se lamentar, sobretudo, que o governo, alertado há anos, não tomou providência alguma. Em razão dos prejuízos, o primeiro desde 1991, a companhia suspendeu o pagamento de dividendos aos acionistas. Ô, Senes, essa suspensão de dividendos para os acionistas, qual o problema futuro isso pode gerar para a Petrobras? William, eu acho que o desafio principal da Petrobras hoje é refinanciar todo esse endividamento no qual ela incorreu agora. E para fazer isso, ela tem que, de alguma maneira, reconquistar a confiança do mercado em dois sentidos. Na capacidade de uma gestão mais eficiente, menos corrupta e etc. E 2, na capacidade de continuar gerindo esse enorme portfólio de investimentos que ela tem em andamento. Então, são duas questões que não são triviais. Nós estamos falando de um gigante, uma das maiores empresas do mundo. Hoje está batendo, ela é a maior, entre as petroleiras, incluindo as grandes, Shell, etc., é a com o maior nível de endividamento, tá certo? Mas, por outro lado, ela tem mostrado uma performance, em particular na exploração do pré-sal, muito acima do esperado. Então, existe muita margem para a Petrobras recuperar, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o pior do ponto de vista do ajuste foi feito. O próprio mercado já precificou essa melhora de percepção com relação à Petrobras. As ações da Petrobras, nesse mês, já cresceram 35%. Ainda estão abaixo do nível histórico, mas recuperaram de maneira importante. E o grande ponto, William, foi essa questão do balanço auditado. E aí tem duas questões que a gente precisa destacar e analisar separadamente. Esse volume de recursos anunciado com prejuízo, em torno de 21 bilhões, ele tem dois componentes. Um, que é o reconhecimento do quanto se perdeu com corrupção. E aí eles estimaram em 6 bilhões, que é uma monstruosidade. Agora, outra parcela mais importante que os 6 milhões é uma correção na forma de cálculo dos ativos. A Petrobras, eles fizeram esse anúncio junto, então parece que a corrupção é responsável pelo todo o prejuízo. Não é, a corrupção é responsável por 6 bilhões. O resto tem a ver com uma forma nova e compatível com os padrões internacionais de contabilidade de você avaliar os seus ativos, não o processo de você fazer pegar o preço que você pagou na compra dele, mais a depreciação, e você anuncia e você coloca esse valor. Você tem que fazer por preço de mercado. Então, a maior parte desse prejuízo vem num ajuste contábil da Petrobras. Pois é, essa questão da desvalorização da Petrobras, isso também é muito importante, né?
Sem dúvida. Ele vem... Ela está endividada em 350 bilhões. Exatamente, exatamente. Que é uma e desvalorizou enormidade. 40 bilhões. Mais ou menos isso, né? Exatamente. Ela desvalorizou um pouco menos. É que também tem dois processos sobrepostos aí, William. Um é o seguinte, com a baixa do petróleo para esse nível que tem hoje do preço internacional e que não estava no cálculo de nenhum plano de negócios, seja da Petrobras ou de outros países, todas as petroleiras reduziram o seu valor de mercado, tá certo? Que caiu o valor do único ativo, do único produto que eles vendem, que é o petróleo, caiu pela metade. Logo, tudo que você tinha apostando na rentabilidade desse ativo acaba reduzindo. Então, a Petrobras sofreu essa redução, como outras empresas e todo o segmento de petroleiro. Ademais disso, a Petrobras está com esse processo de ajuste interno acelerado e que gerou um endividamento muito acima do que havia de planejado. Então, a Petrobras está sofrendo esses dois processos simultaneamente. E o terceiro, que é o da corrupção, né? Então, é isso que está pressionando muito, muito fortemente o valor da Petrobras. Agora, eu acho que o pior do ponto de vista de ajuste passou. A Petrobras deve recuperar, como já recuperou 30% do valor, deve recuperar mais um pouco para frente. Vai demorar um bom tempo para voltar ao que era, se é que o preço do petróleo vai voltar a ser 90 dólares o barril. Mas ele certamente acho que volta para uma coisa mais próxima da normalidade, vamos chamar assim. Muito bem. O Ministério da Educação adiou para o fim de maio o prazo final para a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Eric sonha com a faculdade, mas depende do financiamento estudantil. Até agora, ele não conseguiu fazer a inscrição. Você faz a inscrição até o final. Quando chega no final, ela não faz fechamento, você não consegue, a página trava, ele retorna. Por causa de problemas técnicos, o Ministério da Educação prorrogou até o dia 29 de maio o prazo para os estudantes que precisam renovar o financiamento. Os alunos que pretendem se inscrever no programa pela primeira vez continuam com um prazo limitado até o dia 30 deste mês. Segundo o MEC, ainda faltam renovar 296 mil contratos do total de 1.900.000 financiamentos. O problema, às vezes, é físico, é do sistema, ter muita demanda. Então, o que pedimos é só que não fique tentando insistentemente o tempo todo, que dê uma pausa entre uma tentativa e outra, porque se sobrecarrega pode haver problemas. Para conter gastos, o governo mudou as regras do FIES. Agora os alunos precisam da nota mínima de 450 pontos no Enem e as faculdades têm cotas no número de vagas destinadas ao programa. Muitas faculdades particulares dependem do FIES para encher as salas de aula e as novas regras trouxeram impacto direto nas matrículas. Em muitos cursos, o cenário é esse aqui, ó. Eu tenho casos aqui, quase já 80 cancelamentos de matrículas de alunos que fizeram a matrícula, pagaram a primeira parcela, a segunda, enquanto esperavam que o FIES fosse liberado, e isso não tem acontecido. Então, eles já estão desistindo e cancelando para não acumularem mais dívidas. Foi uma medida que surpreendeu muita gente, que contava já com esse financiamento, fez uma série de planejamentos, de várias ordens, inclusive de contratação de professores, de infraestrutura. Neste centro universitário, em Araras, no interior de São Paulo, os alunos contam com uma nova opção. A instituição criou uma espécie de financiamento próprio para auxiliar o universitário. Com isso, os que não conseguiram o benefício do governo em 2015 podem continuar os estudos sem nenhum problema. O aluno acumula a dívida das mensalidades até se formar. Não são cobrados juros, apenas a correção prevista para cada ano de estudo. Depois ele tem de 24 a 48 meses para saldar o valor total. No FIES, a taxa de juros é de 3,4% ao ano e o prazo é de 1 ano e meio depois da formatura para começar a pagar. Gabriel tentou o FIES, mas não conseguiu. Por isso, optou pelo financiamento da própria faculdade. Tive que aumentar a carga horária no serviço para eu poder ter esse dinheiro para pagar para a faculdade. Aline Klemecha, por que os alunos estão tendo tanta dificuldade? O governo também está economizando no FIES? Não, tá. Inclusive mudou as normas, não é? Então agora, para ter acesso à bolsa, colocou algumas restrições, aumentou, quer dizer, apenas quem não zera na redação e quem tem acima de 450 pontos no Enem. As faculdades, para terem alunos com bolsistas FIES, eles também não podem aumentar o valor da mensalidade acima de 6,4%. São medidas que, se a gente olhar bem, são coerentes, não é? Quer dizer, tem que ter uma nota mínima, tem que ter um comprometimento, tem que ter um empenho, a faculdade não pode aumentar demais. Agora, o que isso está impactando, na realidade, é o fato de que está criando um caos, porque nessa tentativa de reestruturação está
cortando benefícios, está diminuindo os novos benefícios, quer dizer, cortou drasticamente, a oferta vinha acelerada, né? Ano após ano aumentando, até chegar hoje aos 1,9 milhão de estudantes beneficiados. E esse ano houve uma oferta muito menor. E mais do que isso, essa demora está criando muita insegurança nas próprias faculdades, né? Bom, dito isso, mais uma vez, com essas faculdades também pode estar havendo uma necessária organização, porque tinha instituições que vinham se beneficiando de maneira fraudulenta, quer dizer, não tinham alunos e tinham, digamos, fantasmas recebendo bolsas do FIES. Tinha todo tipo de situação ocorrendo, né? Então, uma reorganização é necessária. Agora, junto com isso, está vindo o corte de bolsas, né? E algumas faculdades, inclusive, estão até mesmo tentando suprir, achar outros financiamentos, né? William, resumindo, eu acredito que o FIES, por mais que seja um investimento em ensino privado, que não tem tido a capacidade de ter o mesmo nível do ensino público, ele vem suprir uma carência da população. Pessoas que não teriam como, de forma alguma, pagar uma mensalidade. De uma maneira relativamente barata, porque investir no crescimento do ensino público é caro, é bastante caro, né? Então, dentro dessa situação em que há uma população tentando manter um nível de estudo, tentando, através do estudo, garantir uma posição social, esse rearranjo, né, está sendo um pouco penoso demais, talvez, para essa população. A Eliana aqui pelo WhatsApp está dizendo estranho, né, não conseguir fazer essa rematrícula do FIES, porque quando você vai declarar o imposto de renda, é extremamente eficiente. A preocupação aí é com a quebra do contrato dos alunos que já estão estudando, né, Cênis? Eu acho que sim, William. Obviamente, é política muito acertada fornecer crédito estudantil. Isso existe em qualquer país do mundo, isso ocorre. Agora, o que acontece, acho que infelizmente tem sido a marca desse governo atual e o anterior, até tem boas ideias, mas na hora de implementar, faz de uma maneira tão atabalhoada que depois é obrigado a rever esse processo. O FIES é exatamente esse caso. Ele está quebrando, infelizmente, está quebrando a expectativa de muito aluno que se organizou com base na ideia de que ele teria o FIES por 3, 4 anos. Tá certo? Como é que você vai explicar para esse sujeito que tomou crédito, pegou empréstimo, planejou 3, 4 anos e falou, agora acabou o dinheiro? Bom, é muita irresponsabilidade pelo lado governamental. Agora, tem um enorme custo. Agora, não tem outra alternativa, né? Porque realmente se estava tendo excessos e uma insustentabilidade na alocação desses recursos que vai ter que ser necessário um ajuste. Infelizmente, uma boa política implementada de maneira atabalhoada gerou custo para uma parcela da população. Mas tem que insistir que é uma boa política, ela tem que ser mantida. E as faculdades que aumentam acima, não é? Porque a PUC, por exemplo, de Campinas, aumentou 9% a mensalidade. E só pode ser 6,4%. E só pode ser 6,4%. Então, tem que haver uma maneira de não pegar esses alunos que estão no meio do caminho, pois não é? E sacrificar eles. Ou essa questão de tem que ter esse critério. É óbvio, onde que você entra numa faculdade tendo 0 na redação? É tão evidente que precisava ter isso de saída, como é que os caras não previram? Então, assim, é muita barbeiragem, apesar, de novo, da ideia ser boa. Mas inadmissível o Estado financiar um sujeito que tira 0 na redação. Tem que voltar para a escola, não é para entrar na faculdade. Agora, os telespectadores aqui reiteram essa questão de quem está estudando. O problema é que quem está estudando não está conseguindo renovar a matrícula lá no FIES. O Mauro Vieira Sena aqui, ó, mas será que o governo descobriu isso só agora? A mesma pergunta é a Nirley Pires pelo Facebook. A gente está vendo esse início de governo com uma série de tentativas de conter gastos, né? E aqui com o FIES estão empurrando. Agora estão vendo que, olha, a Secretaria o Ministério teve que anunciar que vão ter que ser renovadas essas bolsas, né? Esses financiamentos, porque não há como parar no meio do caminho. Mas até isso acontecer, um atraso imenso na vida de todos. Caminhoneiros bloquearam rodovias em 7 estados contra a decisão do governo federal de não negociar uma tabela com o valor mínimo do frete. No Paraná, foram 5 pontos de interdição. No Rio Grande do Sul, 7 rodovias foram fechadas. O protesto também atingiu São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Ceará e Santa Catarina. A proposta dos caminhoneiros aumentaria o valor do frete em 30%. Para o governo, a exigência é impraticável e inconstitucional. Professores em greve quebraram vidraças e forçaram os portões da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo.
Foi depois de uma reunião com o governo que terminou sem acordo. Eles pedem aumento de 75,33% e a secretaria informa que concedeu 45% de reajuste nos últimos 4 anos. A polícia usou uma bomba de gás para afastar o grupo, que também atirou pedras contra o prédio. Em Goiânia, professores municipais em greve desde o dia 14 foram dispensados pela Guarda Civil quando tentaram entrar na Secretaria das Finanças. 2 manifestantes ficaram feridos. 4 delegacias do Rio de Janeiro investigam a morte de 2 homens ontem numa operação da PM no Morro do Chapadão. Eles foram baleados porque não pararam o carro. Moradores protestaram nas ruas da comunidade. As delegacias também apuram de onde partiram as balas perdidas que feriram 3 pessoas na região. O Ministério Público e o PROCON fiscalizam se comerciantes de Xanxerê, em Santa Catarina, estão cobrando preços abusivos por materiais de construção e alimentos. A cidade foi atingida por um tornado na segunda-feira. 2 pessoas morreram e mais de 1.000 estão desabrigadas. O Exército entrega donativos às vítimas. A energia elétrica voltou na maioria dos bairros, mas ainda falta água. A Casa Branca admitiu ter matado por engano 2 reféns ocidentais em um ataque de drone no Oriente Médio. Os erros dos aviões não tripulados se tornaram comuns, segundo a Fundação Americana, que denuncia a morte de inocentes nos ataques aos supostos terroristas. A operação desastrosa aconteceu em janeiro deste ano na fronteira do Paquistão com o Afeganistão. Um drone americano que atacava posições da rede terrorista Al-Qaeda matou, por engano, 2 reféns. O americano Warren Weinstein, de 72 anos, e o italiano Giovanni Loporto, de 39 anos. O presidente Barack Obama pediu desculpas em rede nacional. A ONG americana Think Tank Foundation calcula que essa tecnologia matou mais de 3.000 civis nos últimos 8 anos nessa região. No ano passado, drones americanos erraram o alvo e executaram 24 soldados paquistaneses. O governo do país exigiu o fim das operações. Mas os Estados Unidos ignoraram os apelos. Não há números oficiais, mas estima-se que só na administração Obama tenham sido efetuados mais de 300 ataques com drones. Documentos do Departamento de Justiça, revelados pelo Wikileaks, mostram que os norte-americanos comandam operações com drones a partir de uma base na Arábia Saudita. Brandon Bryant, um ex-operador dos aviões não tripulados, confessou que sozinho matou mais de 1.600 pessoas. Ele abandonou o trabalho em 2011. Brandon confessou que os militares não possuem visão clara dos alvos e atiram em sombras, usando joysticks, sentados em salas de controles. Que coisa louca, um joystick mata milhares de pessoas e só estamos sabendo dessa questão do drone porque morreram estrangeiros, não é isso, Aline? Justamente, é o que exatamente a matéria mostrou. Isso vem à tona quando um americano e um italiano morrem, mas o problema é o ódio, é a insatisfação, é a revolta que isso causa em todas as regiões, Afeganistão, Paquistão e, enfim, todo o Golfo Pérsico, todo o norte da África, todas essas regiões onde existem redes terroristas, onde existe Al-Qaeda, existe o ISIS, enfim, diversos outros grupos menores terroristas que são combatidos, acabam, no combate a eles, gerando um número impressionante, inaceitável de vítimas civis. Cênis, você acha que a ONU vai normatizar essa questão do uso de drones para guerra, para combates? Está tentando, William, mas vai ser muito difícil. Eu acho que é o tipo de armamento que veio para ficar, não só no uso de exército, mas no uso de polícia. Tem já hoje uma adoção desse tipo de armamento, de equipamento para usos, desde inteligência, filmagem, reconhecimento, até para ataques, que eles chamam seletivos, né? Então, vai ser muito difícil, mas está tendo essa briga há um bom tempo. É difícil até você monitorar, eles são equipamentos. Nós estamos vendo esse drone que passou nas imagens, ele é um drone de um tamanho razoável, ele deve ter uns 5, 6 metros, então ele é até identificável. Difícil, porém, identificar. Mas você tem drones que são muito menores e tão letais quanto, que você não consegue nem averiguar se está sendo utilizado ou não. E na questão aí dos Estados Unidos, eu estava lá em janeiro e acompanho um pouco esse debate. Qual que é a grande discussão, William? O que é a definição de dano colateral dos ataques?
Porque para o governo americano, ele quer matar lá um terrorista. Quem tiver em torno dele, seja comparsa, companheiro de rede terrorista ou familiar de primeiro e segundo grau, não é considerado um dano colateral. É considerado parte do alvo. O que é dano colateral é o que sai desse círculo, ou seja, aí sim, quando você pega... Então, essa briga de números é questão do conceito do que é um dano colateral ou não. E depois não entendem quando, nessa região, uma manifestação queima uma bandeira americana, acham exagero. Quer dizer, há um efeito nocivo, um efeito contrário à própria política desejada com esse tipo de ação. Supostamente é uma ação para preservar civis, soldados americanos e assim por diante, dentro de uma suposta ação necessária, combate ao terrorismo. Mas o efeito gerado vai muito além. E, aliás, o termo dano colateral já é terrível, né? Já é terrível, porque aceitar que um civil que morra num ataque é um dano colateral... Mas essa é a dura discussão sobre segurança internacional. Né? Qual é o argumento dos caras, inclusive no parlamento americano? Eles dizem o seguinte: quanto tem de dano de vidas civis em relação aos alvos, vamos dizer, militares, nesse tipo de ataque, em relação a um ataque alternativo que seria uma invasão militar clássica. O argumento desses caras é que tem dano... Quanto se poupou de vidas, né? Esse é o argumento. O caso infelizmente... se poupou de vidas de que lado? Do lado de quem está atacando. Do lado de quem está atacando, Eles argumentam dos dois lados. O Márcio Lira aqui pelo WhatsApp, quem vai responder pelo genocídio dos drones? Que nós mostramos uma reportagem aqui sobre o genocídio armênio. A palavra genocídio também a gente não pode usar fora de contexto, porque senão esvazia a palavra. É uma palavra que é usada de maneira também técnica, né? Em caso de drones, a gente tem um massacre, né? Um massacre de proporções inaceitáveis, né? Essa política precisa ser revista, essa técnica precisa ser revista, como se, quer dizer, achar que não há uma guerra porque são drones, né? É uma guerra. A seguir, Brasil quer brasileiros fazendo turismo no Brasil. E ainda a Ilha de Malta faz funeral para refugiados mortos no mar Mediterrâneo.